Limpinho para É recebermos verdade, e a não foi a convidada. nossa convidada que veio cá fazer isso. A nossa Ainda convidada está, de resto, não aqui em estúdio, no nosso estúdio organizado, mas presumo na sua casa organizada, digo eu. É Olá. tão organizada que não quis sair de lá. Pois não sei, não faço ideia. Olá, olá, convidada. Olá, obrigada. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Diana. Olá, Suzete. É a primeira vez que entrevisto uma Suzete na minha vida e há um som de fundo que parece Está na banheira, a Suzete. que das duas uma. Ou Suzete está na banheira ou no sítio onde está chove torrencialmente. Está a chover aí? Ainda não chove, mas está o céu bastante nublado. Estamos aqui em Lisboa, que também penso que vem uma chuvinha, não é? Pelo menos a meteorologia diz que sim. Eu até acho romântico este som de... Parece aqueles sons para adormecer à noite, para quem tem dificuldade em dormir. Não, parece mesmo que está a chover torrencialmente. Para todos os efeitos, vamos fingir que está a chover torrencialmente na casa da nossa convidada. Na casa, salvo seja, no sítio onde mora, no exterior da casa da Suzete. É o barulho exterior, então. É, barulho exterior. Suzete, vamos aqui então começar por falar deste teu livro que tu acabas de editar e que se chama Casa Organizada, Vida Feliz, com muitos conselhos para se ter em casa e justamente para se organizar uma casa. Curiosamente, não tens aqui nenhum capítulo para, sei lá, para pessoas solteiras, que é o meu caso. Eu acho que o livro também dá dicas para tens as aqui a pessoas parte do que vivem... divórcio. É mais fácil, não é? Uma pessoa Espera aí. solteira organizar a casa, ou não? É diferente. É mais fácil no sentido que não temos que partilhar a organização com ninguém. Somos só nós, não é? E há menos pertences basta não também. haver crianças, não não é? Diana. Se não houver crianças, as casas à partida ficam logo mais organizadas, não é? Não concordo, Fernando. Desculpa. Há muitos Claro, podes discordar comigo. De mim. Posso até cortar o microfone muito rapidamente. Sim. Há muitos crescidos que também são desorganizados. Sim. E às vezes há crianças até mais organizadas que alguns crescidos. Mas isso é interessante, porque há várias teorias que dizem que as pessoas desorganizadas são... Aliás, Mais as pessoas criativas. mais criativas são mais desorganizadas, mais caóticas. Eu sou um pouco caótico. Agora não vou E és dizer que sou desorganizado em casa. Eu sou um pouco desorganizado. Está Sim, relacionado. Mas Mas eu é gosto criativo. eu sou criativo, mas eu gosto de ter a casa organizada. Sim, Mas nunca está. Mas eu também gosto. sofro disso. Por exemplo, hoje está organizada a minha casa. Hoje. É Passaste minha lá o dia. homenagem, não? Foi lá a minha diretora técnica de limpeza e Diretora pronto. técnica. E pronto. E realmente está muito apresentável a minha casa hoje. Às terças-feiras. E dura quanto tempo essa apresentação? Cerca de 48 horas. Não é mal. É bom. É bom. É. De uma casa tem assim um ar organizado só durante 48 horas. Então, e depois os outros dias? Depois os outros dias é só manter, Fernando. Viver, Se calhar desarrumar. temos que ver isso, porque se calhar o que acontece na casa do Fernando e na casa de muitas pessoas é que o sistema de organização que tem não é funcional para a sua vida. É o meu caso. E como eu digo, as casas são como as pessoas, são únicas. E, portanto, temos que analisar e encontrar a melhor forma de organizar a casa do Alvi para que ela não funcione só 48 horas organizada, funcione até As casas... à outra terça-feira, não é? Que vem a senhora Sim. especialista em... As casas Sim. ganham toda uma outra dimensão depois da quarentena, do trauma coletivo que todos sofremos, não é? Sim, eu acho que foi um momento também importante para as pessoas terem essa consciência. Muitas vezes nós não tínhamos tempo para estar em casa, não é? Andávamos numa roda viva, trabalho, enfim, sempre a correr, e este confinamento obrigou-nos a ficar na casa. E, portanto, a partir daí começámos a ver a casa, se calhar, noutra perspectiva. Eu tenho muitos feedbacks desses, de pessoas que foram nossos clientes e que trabalham comigo ainda, e que têm essa perspectiva. E toda a casa, neste momento, está a ser alterada porque as pessoas precisam de criar novos espaços, nomeadamente, aquilo que é mais notório, é o teletrabalho, não é? As pessoas às vezes nem tinham um escritório em casa, tinham só um cantinho ali da cozinha Home que office, não é? aproveitavam. Exatamente. E a partir do confinamento nós fomos todos obrigados, de uma forma mais intensa ou menos intensa, a criar um espaço em casa para trabalhar. E há quem tenha começado a fazer obras, como o Fernando Alvim, por exemplo. Foi. Sim. As obras completas Impulsionado pela de Fernando Alvim. quarentena. Houve o sismo de 1755, não é? E agora as obras em minha casa, que eu acho que vão ter o mesmo efeito, e que também serão basicamente intermináveis, bem que o sismo depois terminou. A verdade é que ter obras em casa
Eu acho que todas as pessoas ficam também com obras no seu cérebro. Aliás, isso era uma pergunta que eu tinha a fazer logo Os no início. barbaquinhos. Não. A pergunta que eu tinha a fazer no início, Suzete, é: não achas que a organização da tua casa muitas vezes também está ligada ao momento da tua vida pessoal? Eu sinto que quanto mais desorganizado estou na minha vida, ou a minha vida está mais caótica a nível profissional, mais estressante, a minha casa também sofre com isso. A casa vive, tal como nós, vive também estes nossos momentos, não é? Viveu agora a pandemia e, por exemplo, aqui no livro, a segunda parte do livro é exatamente sobre esses períodos de transição que nós vivemos nas nossas vidas. Seja o ir viver sozinho, o casar, portanto, receber mais uma pessoa na casa, ou ir para uma casa conjunta, não é? Conforme as circunstâncias. Meu sonho. O nascimento de um bebê. O próprio luto, o perder um ente querido, faz também a casa modificar-se. Portanto, nós temos que adaptar a casa sempre à nossa circunstância de vida, não é? Por isso é que eu digo muito aqui no livro que são conselhos para ter uma casa que nos apetece viver. Quando estamos nesses períodos de stress, como o ouvinte estava a dizer, é normal que haja mais energia e menos organização, não é? Mas se nós, lá está, volto um bocadinho ao mesmo, se tivermos um bom sistema de organização, isso facilita-nos depois também esse momento mais estressante que estamos a viver, nomeadamente de trabalho. Mas depois há outra teoria. Há outra teoria que diz que para ajudar a limpar a mente, limpamos a casa. Sim. Dizem os budistas, não é? Sim, há alguns teóricos de produtividade até e de meditação americanos que dizem mesmo: se queres trabalhar essa área da tua vida, começa por arrumar a gaveta das cuecas ou das meias. Porque permite-nos isso, permite-nos essa tranquilidade e reorganizar o nosso interior, porque a casa espelha muito o nosso interior, é um facto. Eu li que os monges budistas no mosteiro começam o dia a limpar e fazem-no para eliminar a escuridão dos corações. Os monges budistas também têm tempo, demasiado, me parece. Se calhar tem a ver com isso. As pessoas que têm demasiado tempo arrumam demasiado também. É limpar o pó do seu coração, Leo. Há pessoas que têm mesmo a mania das limpezas, não é? Sim, mas isso é uma doença também. Sim. Como é que se chama essa doença? Eu sei que a Organização Perturbação Mundial obsessiva de Saúde, compulsiva. e a Organização Mundial de Saúde também considerou o excesso de bens nas casas, aquelas, como os americanos chamam, os hoarders, apego, que até não é? há programas sobre isso específicos, não é? Que também é considerado uma doença. Portanto, nem Espera aí, tanto o ao mar, excesso de nem bens... tanto à terra. Excesso de apego a coisas, a objetos? Excesso de coisas, de bens, sim, de objetos dentro da casa. Não te estás não é? a referir aos cérebros acumuladores, não é? Não tem nada a ver com isso. Exatamente, esse ok. São É isso. mesmo. Sim. Ok. Sim. Muito bem. Temos uma pergunta para fazer aos nossos ouvintes, que é esta: digam-nos como é que é a vossa casa, como é que vivem nela, como é que a organizam e que alterações pretendem fazer. Vamos falar com Suzete Lourenço, é consultora de organização e optimização de espaços. Casa Organizada, Vida Feliz é o livro que agora chega. Estamos de volta com a nossa convidada, Suzete, que é, portanto, a convidada de hoje da Provaral e que nos vai ensinar a organizar melhor a nossa casa. Suzete. Por onde começar? Sim, por onde é que vamos começar? Qual é a parte Que divisão? onde comprovadamente as pessoas passam mais tempo? Agora. Eu acho que é pela zona da cozinha. Isto já não é sala de estar. Eu acho que passamos muito tempo na cozinha também, não é? Preparar refeições, quando há crianças, aproveita-se para pôr os miúdos a fazerem os trabalhos na cozinha, enquanto estamos a adiantar algumas tarefas, nomeadamente o jantar, o almoço do dia a seguir, para quem leva marmita ou quem depois come em casa no dia a seguir e quer já ter a refeição mais ou menos adiantada. Portanto, eu acho que é das zonas que nós usamos, pelo menos nós portugueses usamos mais, é a cozinha, se calhar. Então e depois? Ok, vamos começar pela cozinha. Há alguma tendência... A cozinha é o que dá mais trabalho, não é? Agora toda a gente Só desengordurar aquilo tudo.
Sim, e não é isso. Há algumas tendências nas cozinhas. Agora toda a gente tem que ter uma espécie de ilha na cozinha, não é? Como a Cristina Ferreira, na SIC. Eu penso que a vida não é ainda em função de Cristina Ferreira. Eu acho que no é. meu caso isso ainda não aconteceu, mas não Eu faço não ideia. conheço muitas pessoas que tenham ilhas na cozinha, Alvin, por isso é que estou a dizer isto. É mais americano, não é? É mais as casas americanas que têm É para muito quem pode. espaço e que permitem ter esse espaço. Tens uma também, ilha, ter diz essa lá. ilha que é Não, bonito, eu acho isso, Sim, mas agora gostava de ter, sim, mas confesso. eu agora estou mais informado. Estive a ver as casas, Viste quais são, muitas ilhas. quais são as tendências. Então em todas as cozinhas tinha que haver uma ilha, não é? Assim, ali no centro, para haver uma espécie de convívio. Depois também é importante, quando estás a fazer obras em casa, perceberes como é que é a tua vida. Que hábitos é que tu tens, não é? Exatamente. Não adianta fazeres uma ilha onde se possam sentar 6 pessoas, se habitualmente fazes jantares para 2, 3 pessoas, não mais do que isso, porque é que vais ter uma ilha onde ficam sentadas 6 pessoas? Exatamente. Para que é uma coisa gigante se normalmente fazes jantares para 2 ou 3, não é? Então, tudo isto depois conta. Nós temos sempre que fazer esse raciocínio, não é? É perceber que vida é que existe naquela casa, quem é que habita, quais são os seus hábitos, as suas rotinas e depois adaptar a organização em função disso. E, portanto, não faz sentido ter uma cozinha com uma ilha, como o Alvin estava a dizer, se nós até nem costumamos receber amigos, gostamos mais de ir todos para o restaurante. Portanto, não faz sentido, não é? Por exemplo, pessoas que não costumam receber sequer amigos devem ter uma cozinha, sei lá, 1 metro, 2 metros no máximo. Uma kitchenette. Sei lá, com uma mesa virada para a parede e está feito, não é? Assim não se preocupam minimamente a receber mais pessoas. Já agora, mais uma vez recordo, estamos à espera das vossas mensagens. Queremos que nos digam como é que são as vossas casas e que alterações gostariam de fazer nelas. Isto é, estou a partir do princípio que gostavam de fazer alguma alteração. Podem não querer, não é? Eu estou já aqui a olhar para o chat do Facebook da Prova Oral em direto e a Aurora Carmo pergunta à nossa convidada o que é que acha de Feng Shui. Feng Shui é uma tradição milenar que veio do Oriente, não é? Que trabalha muito a energia da casa e da zona que a casa está à volta, rodeada, não é? Eu tive formação em Feng Shui, não sou consultora de Feng Shui, mas tive formação em Feng Shui com a Sofia Batalha, porque para mim é uma ótima ferramenta para ajudar depois também a análise da casa e dos habitantes da casa, mas eu não sou consultora de Feng Shui. Mas como é que se equilibra as energias de um espaço, que é o que o Feng Shui se propõe fazer? Já agora Feng Shui significa vento e água. Exatamente. Que é a junção do Yin e do Yang. Yang, exatamente. Eu não sou consultora de Feng Shui, ok, Diana? Portanto, aquilo que eu vou dizer é a minha opinião muito pessoal e não tem a ver com o que os consultores de Feng Shui, os entendidos de Feng Shui dizem. Eu só fiz uma formação para ter esta ferramenta e ter aqui algumas noções. Mas, por exemplo, posso dar um exemplo muito prático. No Feng Shui é sugerido que as pessoas não coloquem nada debaixo da cama, por exemplo. Mas isso é porque dá azar? Porque há a energia circular, a energia do quarto circular, por cima e por baixo, não é? Mas imagina, há várias camas do IKEA que têm gavetas por baixo. Pois, era isso que eu ia dizer. Como é que isso se resolve? A minha cama tem gavetas. Aproveitamento de espaço. É um sommelier, provavelmente, Exatamente. não é? Pronto, isto que eu ia dizer é que nem sempre o Feng Shui bate com aquilo que nós, a nível de organização, encontramos. Se tivermos uma casa em que há uma família grande, as pessoas têm falta de espaço e precisaram de comprar um sommelier... Soluções de arrumação, não é? Pronto, então aí as coisas se calhar já não funcionam tão Feng Shuizadas. Desculpem a expressão que acabei de inventar. Feng Shui é para quem pode, é para quem tem espaço. É para ser respeitado, obviamente, não é? E se pudermos, se calhar, e acreditarmos nisso, poderemos fazê-lo. Eu muitas vezes recomendo, por exemplo, já que a pessoa não tem espaço e precisa de arrumar coisas debaixo da cama, seja um sommelier, seja com aquelas caixas de plástico que existem no mercado e que são boas, não é? Por exemplo, não colocar sapatos. Porquê? Sim. Porque o Feng Shui diz-nos que se nós colocarmos sapatos debaixo da cama nunca teremos um sono tão descansado. Porquê? Porque temos aquela sensação da energia, o que é que os sapatos fazem? Andam nos nossos pés e nós andamos por aí, não é? De um lado Os para o sapatos outro. agora, naquele momento os sapatos estão a dormir. Pois, Os sapatos mas a dormem. energia dos sapatos, que significa energia de andamento, não está. E, portanto, o que o Feng Shui diz, isto é um exemplo, obviamente. Então, o que é que eu tento recomendar aos meus clientes é, olha, coloquem, por exemplo,
A roupa da casa, às vezes precisamos de um sítio para arrumar a roupa da casa, ou roupa de mudança de estação. Pronto. Mas há outras questões cómicas que é onde é que devo guardar a carteira para atrair dinheiro e onde é que devo guardar o bilhete da lotaria para ter mais hipótese de ganhar um prémio. Quem é que pergunta isso? Isto são as respostas que o Feng Shui pretende dar. Ah, ok. Supostamente. Bem credível. É uma arte milenar. Com 3 e mil há anos. pessoas que 3 mil anos, acreditam. Alvin. Algumas coisas acho que fazem muito sentido, outras não. Como o A nossa Buda de vida costas para a hoje em porta dia. de entrada. Qual é que faz mais sentido? A do formação Buda. a formação que eu fiz não foi de Feng Shui tradicional. Foi Feng Shui simbólico, que é ligeiramente diferente. Mas temos que respeitar, há pessoas que gostam e que. Sim, claro. Mas nem Claro que sempre sim. é Tenho várias execuível com a organização, percebem? Deixem-me só dizer que estamos a receber algumas mensagens. Curiosamente, Sim. uma delas fala logo sobre Feng Shui. É esta. Feng Shui ou Feng Shui? Fica a dica. Feng Shui nunca ouvi dizer. Agora, Nem eu. Feng Shui sempre ouvi. Só se É fosse verdade. Feng Shui. Hã? Também existe em muitas casas. Por Deixa-me- causa dos sapatos, Deixem- precisamente. ora, aqui Meu outra. nome é Joana. O que normalmente acontece cá em casa é, assim que nós terminamos de jantar, a louça é posta na máquina. Boa prática. Depois arrumamos a cozinha toda, lavamos o chão, limpamos tudo o que esteja desarrumado, para que no outro dia seja um novo dia, com tudo organizado e limpo, que é o mais importante. Um beijo a todos. Boa tarde. Obrigada. É quase um método japonês. Obrigado, nós. Espera aí, É fantástico. E é isto supostamente que nós devemos fazer, porque imaginem, vocês vão se deitar, deixam a cozinha toda desarrumada, no dia a seguir de manhã, abrir a porta da cozinha e ver a cozinha assim não é nada simpático, pois não. É desmotivante até. até. O dia assim com um ar mesmo down e, portanto, de facto, se conseguirmos arrumar tudo. Também há exceções, obviamente. Eu aqui digo muitas vezes também que as casas são para ser vividas, não são museus. Ou seja, nós tivemos uma festa com os amigos lá em casa, tivemos momentos super agradáveis, são 3 da manhã, não vamos estar a arrumar se calhar tudo e a lavar o chão da cozinha, lavamos no dia a seguir, porque é fim de semana, enfim, temos tempo. Agora, no dia-a-dia, esta prática, que é a Joana, não é, que participou, disse, é ótimo, porque de facto de manhã já acordamos de uma forma diferente, tomamos um bom pequeno almoço e não temos ali os restos do jantar do dia a seguir, não é? E é mais uma tarefa para começar o dia. E cheirinhos? Muitas Aromaterapia? pessoas pesados, não é? Por causa destas coisas. O que é que vocês que se fazem passa a nível, contigo? a nível Aromaterapia é de cheirinhos pela casa? Eu gosto muito daqueles, agora não vou dizer marcas, mas aqueles pauzinhos que saem de um recipiente e espalham cheiros pela casa. Pode ser lavanda, pode ser o que tu quiseres, que a lavanda supostamente. Não é? Aromaterapia. Eu acho que é ótimo. Eu uso óleos essenciais, porquê? Porque não têm substâncias químicas. Há muitas pessoas aliás, há muitos produtos desses no mercado que têm até petróleo e são compostos de coisas que não são muito boas para a nossa saúde e principalmente Petróleo. quem tem problemas respiratórios, passado algum tempo, nota. Portanto, o que eu uso e recomendo aos meus clientes é óleos essenciais. Porque de facto. Mas há uns ajudam-nos mais a aconselháveis para começar o dia, outros mais para terminar o dia, Sim, não é? conforme as necessidades que nós temos, não é? E dá para fazer massagens também. Também, há alguns que também dá para fazer massagem. Podem fazer as duas coisas, as duas atividades? Sim. Ok. Sim. Eu pensei que era impossível, mas afinal é. Não, Deixem-me só colocar aqui a Inês Coelho, que quer fazer uma pergunta sobre gavetas. Olá, acho que somos os dois aqui em casa bastante organizados, mas temos assumidamente uma gaveta das tralhas. Mais alguém tem uma gaveta das tralhas? Essa sim não está nunca organizada. Por isso é que é a gaveta das tralhas, não é? Toda a gente tem. Aliás, até há a sala das tralhas também, não é? Isso é que é uma benção, nem todas as pessoas podem ter essa sala das divisão só para tralhas. pôr coisinhas por lá, não é? Não, nem muita gente tem isso. Suzete, Sim. É uma boa solução, não é? Se ter assim uma Não casa, tem mal temos nenhum. visitas e pomos para lá tudo. Não Tudo o tem que está mal desarrumado. nenhum. Não tem mal nenhum. Não vejo isso como um problema, vejo isso como às vezes uma necessidade de tirar tudo o que temos nos bolsos e colocar ali. E depois o que interessa é saber o que é que lá está, conseguir fechá-la, não é? Dá jeito, porque senão fica mal. Mas saber o que lá está, não é? Portanto, não tem mal nenhum termos uma gaveta em que deitamos todas aquelas tralhas. uma gaveta, não um espaço inteiro. Não o espaço inteiro. Não és a favor de um espaço inteiro, Suzete, para quem tem. Eu também não sou. Para quem Acho tem. que é triste ter uma sala assim, só com tralha. Até Se porque tiveres essa... é tralha que depois as pessoas nunca mais vão mexer na vida, não é? E Aquela nem tralha sabem devia o que é que ir lá está. logo. Não, mas é uma sala de tralha que tem que ser arrumada de vez em quando. Uma vez por Então. semana.
Isso nunca vai acontecer, não é? Aí eu concordo com o Alvin. E a minha experiência diz-me exatamente isso. Nós vamos colocando. É como as arrecadações e os sótãos. Sim, exatamente. Não é? Nós vamos colocando. Isto agora não me interessa aqui. Comprei um aparelho novo, vou pôr a caixa ali na arrecadação. E depois, um dia destes, vamos lá e não conseguimos abrir a porta. E eu já vi isso em casas de clientes, em que não se consegue literalmente abrir a porta. Mas no caso do sótão é uma divisão muito útil, porque há coisas que de facto nós não nos queremos desfazer por algum motivo, por vários motivos, mas ao mesmo tempo não precisamos delas à vista, não é? Sim, mas pode ficar organizado, não é? Ora bem, deixem-me Porque só... assim sabemos o que é que lá está e quando precisarmos vamos lá buscar. Ou até para emprestar um amigo, uma amiga, enfim. Deixem-me só dizer que recebemos aqui uma mensagem do Bernardo Almeida que corrige um ouvinte. Boa noite para o Boral. Só para dizer que a ouvinte anterior está completamente errada. Ela devia deixar a cozinha desarrumada para começar o dia a seguir a arrumar, como aos monges budistas. Abraço. Cá está, os monges budistas estão muito fortes neste programa. Já agora, o Pedro faz aqui também uma questão. Ronaldinho, é o guru do sexo, Carlos Grangeia. Olha, diz-me uma coisa, pergunta à nossa convidada como é que se faz para dividir o gabinete, o escritório ou a sala sem furar paredes. O que é que se pode usar? Obrigado. Eu acho que há várias coisas que se podem usar. Convidada. Contraplacado. Se eu percebi bem, pode ser, por exemplo, um biombo, que pode servir como elemento de decoração e dividir o espaço de trabalho. Eu percebi que era um espaço de trabalho numa sala, certo? Provavelmente o home working, não é? Pode usar um biombo. Eu tive que readaptar-me também com o confinamento, não é? E eu não pus nenhum biombo, assumi, porque a minha sala é bastante grande, e assumi aqui o cantinho da Home Optimizer, que é a minha marca, aqui num cantinho, e portanto consegui integrar a sala com o meu espaço de trabalho e não houve problemas, mas os biombos pode ser uma boa solução, por exemplo. É importante que esse espaço depois no final do dia de trabalho, se for uma zona de trabalho, e penso que é essa a ideia da pessoa que partilhou aqui esta pergunta, deve ficar arrumado. E sim, primeiro porque ficamos com a sensação de que acabou o dia, como fazemos num escritório normal, não é? Acabou o dia, ficamos com tudo colocado no respectivo sítio, e por outro lado, no dia a seguir, quando voltamos, não estamos com pilhas e coisas completamente desarrumadas, portanto, que é logo também uma coisa que não permite a felicidade, e começamos logo com ar, ai que horror, o que é que eu tenho? E às vezes até perdemos informações, não é? Se tiver essa desarrumação. E como estamos a partilhar o nosso espaço de trabalho com a sala, neste caso, também fica tudo muito mais harmonioso e, portanto, não há aqui nenhum elemento visual que desequilibre, se calhar, um bom jantar, por exemplo. Já agora, o André Santos afirma que Feng Shui é verdade. Atenção, cuidado com isso do Feng Shui, deixar sapatos por baixo da cama, porque é mesmo verdade. Isso cria uma energia circular e eu um dia já deixei sapatos por baixo da cama e acabei por levar com um piano de cauda, eram 4 da manhã, portanto, muita atenção, que isso é mesmo a sério. Feng Shui é verdade. Uma boa tarde. Já agora deixem-me dizer-vos que há uns anos eu tive uma ideia, como direi, a minha ideia era colocar um espelho dentro do meu quarto e não é para isso que vocês estão a pensar. Um espelho onde? Um espelho, na verdade, no fundo do meu quarto, numa das paredes. Para parecer maior. Para dar amplitude. Claro que as pessoas pensam que era para outras... Só se fosse no TED, as pessoas poderiam pensar que era outra coisa. Sim, mas não era... Não, podia ser no fundo... No fundo do quarto? No fundo do quarto, por exemplo, pode dar para outro tipo de situações. Para vestir de manhã, pois. Por exemplo, exatamente, para vermos como é que estamos vestidos logo pela manhã. E, na verdade, o que aconteceu é que durante o período, que foi de 6 meses, se calhar não foi tanto, eu não conseguia dormir bem. Tiveste de tirar? Tive que tirar o espelho e dei o espelho. E a partir daí começaste a dormir bem? Como se ele tivesse uma maldição. E a partir daí comecei a dormir bem. Essa é que é a verdade. E depois vim a saber que não são aconselhados espelhos dentro dos quartos. É verdade ou não é? Não é nos quartos, desculpa, Fernando. É em todo lado? Para a cama, para o sítio onde nós dormimos. Mas porquê? Porque reflete ali uma série de energia que também o Feng Shui diz que não é o melhor. Se calhar foi isso. E muitas vezes ficamos a saber com quem é que estamos naquele dia, não é? Sim, isso. Nunca ouvi isto. É verdade, é verdade. Sim. Ter que refletir sobre isso. Estamos a falar muito de Feng Shui. Refletir como se fosse um espelho. O que é que se passa neste programa? Recordo a todos que o tema não é Feng Shui, nem budismo, já agora. Estamos a falar sobre arrumações, mas os ouvintes não desistem. Querem falar sobre Feng Shui.
Boa tarde, prova oral, boa tarde, Alvinha, convidado. Epá, tenho aqui uma pergunta sobre Feng Shui que eu não sei se tem bem a ver com Feng Shui, mas eu sempre ouvi dizer que um gajo ter a cama com a cabeceira virada para o norte dorme-se melhor. Isso é verdade ou é mentira? Boa tarde, obrigado. Vamos cá ver. A nossa convidada não é especialista em Feng Shui. Não és consultora, não é? Mas nós podemos fazer um programa sobre Feng Shui. Aliás, eu acho que sim. Nunca fizeste? Ainda há relativamente pouco tempo tivemos aqui a Paula Margarido, que percebe imenso de Feng Shui. Foi minha professora também. Foi? Muito simpática. Os workshops da Paula são ótimos. O que podemos fazer aqui é levarmos as perguntas de Feng Shui e a Suzete leva para a especialidade dela. O que é que nos podes dizer este ouvinte? Não, vamos fazer sobre a cabeceira. Não, os ouvintes estão muito interessados nesta temática, por isso temos que fazer o grande programa e definitivo sobre Feng Shui. E assim nunca mais falamos de Feng Shui. Pronto, então já agora vamos fechar o budismo também, porque olha, diz-se que um dos discípulos do Buda atingiu a iluminação enquanto varria ao chão. Tudo isto me faz bastante sentido no meu cérebro. Arrumei a casa para limpar a mente. Aceito com grande facilidade. Aliás, podemos também fazer um programa, o grande programa sobre o budismo definitivo, de forma a nunca mais falarmos de budismo. Eu gostava, era giro. Acho que fazemos uma série de programas definitivos de forma a acabarmos com o que é que os temas extras. O que é que acham? Por exemplo, estou a pensar em fazermos um programa definitivo sobre Xerovia. Xerovia, que é um produto que tem, por exemplo, um festival na Colher e que nós falamos muitas vezes aqui neste programa. Também podemos encerrar esse capítulo. Já agora, mais mensagens. Será que os ouvintes querem falar mais de Feng Shui ou de outras coisas? A Marlene, nossa ouvinte das flores, deixa uma mensagem. Olá, sou a Marlene das Flores. Olá. Estou a pintar um móvel de madeira daqueles antigos que ocupam uma parede inteira. Estou a pintá-lo de branco, mas mal pintado. Vê-se o castanho. Estou encantada. E eu tenho uma pergunta à convidada. Como é que se arruma malas, carteiras de senhora, de usar a tiracolo, com a alça comprida? Isso é um stress para arrumar. Beijinhos, bom programa. Será que a convidada tem a resposta para a Marlene das Flores? Eu acho muita graça a Marlene assumir desta forma. O seu nome é Marlene das Flores. Percebem? Se eu fosse das Flores também dizia que é lindo. Eu acho que os ouvintes deviam começar a dizer: fala o Carlos de Aroca, não é? A Diana de Leiria. Fala a Diana de Leiria, fala o Alvin de Campelide. Era assim, não é? Tu és de Campelide. Sou de onde então? Onde é que nasceste? Tu não nasceste em Campelide? Não, eu vim de Mafamude, agora sou de Campelide. A Fernando de Mafamude és tu. Tu és o Fernando de Mafamude, como a Marlene das Flores. Fernando de Mafamude. Então como é que ficamos? Como é que respondemos a esta ouvinte, a Marlene das Flores? Olha, há várias hipóteses, né? Eu teria sempre que ver o armário dela, o roupeiro, teria que ver o tipo de mala, não é? Para depois vermos qual é que é a melhor forma. Ou seja, na organização não há uma regra igual para toda a gente. É impossível, porque os armários são todos diferentes, os objetos que as pessoas têm genericamente também são diferentes e, portanto, temos que encontrar sempre a solução para aquela situação concreta. Mas, assim, genericamente, se ela tiver espaço, ela até pode pendurar, não é? Pode pendurar em cabides e ficar com as malas logo como se fosse um museu, expostas, e consegue ver exatamente o que é que pode usar naquele dia, por ser uma festa ou por ser um dia que está com uma roupa que lhe apetece levar outro tipo de mala, não é? Eu dou uma sugestão, é usar as malas, porque encontro muitas senhoras com muitas malas que depois não usam. Porque só de pensar, tirar tudo o que tem na mala e colocar na outra mala, não tem tempo nem paciência. Então o que eu sugiro muitas vezes é comprarem aquelas malinhas que se metem dentro da mala e, portanto, rapidamente trocamos de mala. As senhoras conseguem trocar muito facilmente de mala, porque aquilo que usam, o espelho, o batom, a agenda, o telemóvel, está sempre dentro de uma malinha mais pequenina, que é só pegar, não é? E colocar dentro da outra mala. E vai poder, assim, variar e usar as malas todas que tem. A partir de que idade é que um homem pode usar uma pochete? Desculpa, não percebi. A partir de que idade é que um homem pode usar uma pochete? Eu acho que nós podemos usar tudo em qualquer idade, desde que se queira, não é? Eu acho que não há regras. Eu não estou a pensar nisso. Eu não estou a pensar, por enquanto. De arranjar a mala de uma mulher parece-me às vezes mais difícil do que arranjar uma casa. As malas para as mulheres são absolutamente necessárias e quase que obrigatórias, porque normalmente as mulheres não têm bolsos nos vestidos. Mas as malas das mulheres parecem a mala da Mary Poppins, sabes? Cabe lá tudo.
E um par de normalmente botas. levamos as coisas dos homens também, Exatamente. das crianças também. E as Telemóvel, nossas, e as do o trabalho. marido, para ver o chaves. que é que ele anda a fazer, não é? Portanto, aqueles organizadores que existem de malas, para nós colocarmos de mala em mala, levam tudo. E depois deixamos de ter aquelas cenas que às vezes se vê na rua, e eu própria já passei por isso, vocês se calhar também. Que é, As mulheres estamos- normalmente têm lenços de papel e isso é uma grande vantagem. E agora tem o álcool etílico. Também tem, desinfetante. agora sim, tem sempre desinfetante. É mais Eu sempre que estou na praia, Penso. imagina, e preciso-me suar, normalmente não tenho lenços de papel, então vejo, tento ver Vais uma senhora. à e donzela mais próxima. Sim, diz, olha, por acaso não tem lenços de papel. E E há sempre alguém normalmente que tem. há Tem uma, sempre. uma senhora que tem. As mulheres têm tudo dentro da mala, é um bocadinho. Ó, Suzete, enquanto enquanto otimizadora de lares, de casas, nunca te aconteceu de quereres desistir de alguém? De alguém? Como assim? De uma Numa casa, numa de uma relação? casa, Estás a não, de fazer uma casa, pergunta chegares a íntima uma à casa convidada? e pensar, não, isto aqui não tem solução possível, precisa de nascer outra vez. Não, eu já Nunca tive desistes. clientes que a meio do processo estavam prontos para desistir de mim. Diziam, não quero ir embora, já está a ficar tarde, não quero ir. Eu disse, não, isto ainda não chegámos à hora do almoço, não é? Porque é um processo complicadíssimo. E quanto tempo é que demora esse emocional. processo? Em termos de horários num dia, quanto tempo é que é? E quanto tempo é que é o processo no total? Varia muito se estamos a organizar um armário de roupa, se estamos a organizar uma casa inteira, portanto isto varia muito. Este caso que eu agora estava aqui a partilhar convosco foi dos meus primeiros trabalhos, ainda por cima, foi a casa inteira, foi uma família, o pai e a mãe com duas jovens, uma tinha 18, 17, 18, a outra tinha à volta dos 20, portanto elas tinham uma diferença muito pequena de idades, e foram 2 sábados que nós estivemos a trabalhar, e no primeiro sábado aquilo foi muito complicado. Foi emocionalmente muito desgastante para o pai, principalmente, foi a pessoa da família, porque era ele a pessoa que acumulava mais também, que tinha mais dificuldade no desapego das coisas que estavam partidas, que não eram usadas, que tinham ultrapassado o prazo de validade, nomeadamente na despensa, que é uma coisa muito recorrente que nós encontramos quando fazemos estes trabalhos de organização. E para ele foi muito difícil. Nós chegamos ao final do dia, tanto a família como eu, chegamos cansados. Olha, deixem-me só dizer que estamos a 20 minutos do final deste programa. Estamos a receber muitas mensagens por parte dos nossos ouvintes e há uma coisa que todos os ouvintes dizem, é que este programa é muito fixe. A prova oral é muito fixe. É bué fixe. A prova oral é muito fixe. A prova oral é bué da fixe. A prova oral é muita fixe. A prova oral é muito fixe. A prova oral é muito fixe. É bué da fixe. É muito fixe. A prova oral é bué da fixe. A prova oral é muito fixe. É muito fixe este programa, estamos a 20 minutos do seu final, temos muitos ouvintes com mensagens para a nossa convidada, que se chama Suzete Lourenço. Quantas Suzetes é que tu conheces, Suzete, para além de ti? Olha, conheci uma amiga da minha mãe, que já faleceu também, entretanto, coitada, Sim. da idade, mas sim, conheci Mas vivas, essa só existes tu, é isso? Não, acho que não. Atenção, fazemos aqui um repto para todas as Suzetes vivas, até porque as que estão mortas à partida não podem ligar. Liguem a dizer que se chamam Suzete e que estão a ouvir o programa e que estão a adorar e que é muito fixe. Temos aqui muitas questões. Uma delas é do Pedro Nogueira. Olá, daqui fala o Pedro. Gostaria de saber qual é o canto para colocar a tábua de engomar e o respectivo ferro. Olha, uma excelente pergunta. Eu tenho atrás da porta. Comprei assim uns cabides e meti por trás da porta. Também tenho, atrás da porta. Da cozinha. Vai variar em função da cozinha, não é? E o que é que vocês têm? Há pessoas que têm até armários já feitos para se colocar a tábua e os outros utensílios de limpeza da casa, por exemplo, não é? Eu tenho num armário a tábua e tenho, porque não cabia já nesse armário, tenho na minha despensa num cantinho o ferro de engomar. É o meu caso. Já agora deixem-me só dizer que desde que apresento este programa e já contabilizo 17 anos, sempre sonhei que um dia um ouvinte entrasse em linha e falasse sobre bonés.
É isso que vai É agora acontecer o momento. agora. Olá a todos, daqui Sandra de Leiria. Não sei se já esclareceram, mas e os bonés? Qual a melhor forma de arrumar bonés sem os deformar? Obrigada. Eu adoro estas perguntas. Sandra de Leiria. Sim, Sandra de Leiria. Bonés será os bonés dos miúdos, os adolescentes, por exemplo. Esses podem ser arrumados no quarto deles e até servir como decoração. Colocarmos nas paredes, por exemplo, às vezes não há armários suficientes e pode servir como decoração. E se for uma coleção de 3 ou 4 até agir, não é? E eles conseguem usar todos e vão variando e isso acaba por rentabilizar a peça, não é? Porque eu ligo muito à organização também à rentabilização e à poupança que nós podemos ter. Se forem os nossos bonés, se calhar podemos ter uma gaveta só com bonés. Há homens que fazem isso com gravatas. Já vi Exatamente, assim e com gravatas em cima do relógios piano e coisas assim. Bem, e há ouvintes que estão basicamente a apanhar bonés desta discussão, mas temos aqui Estavas mais... mortinho para dizer. Sim, Ivo Rocha. Olá, gostaria de saber se a convidada tem sugestões para como encaixar um escritório para 2 pessoas num T1, mais sala de estar, sala de jantar e quarto e cozinha em casa de banho. Obrigado. Opera um milagre, Suzete. É impossível, vamos passar para outra. Eu já vi casas assim em Nova Iorque, há algumas reportagens sobre isso. Mas são T1s muito grandes, não é? Não é normalmente o tipo de áreas que nós temos, pelo menos aqui na cidade de Lisboa e Portugal, de forma geral. Sim, mas também não podes ter mais do que um T1 em Nova Iorque, não é? Mas um escritório para 2 num T1, só isso já me parece uma missão impossível. Meter o recio na... Como é que é a qualidade que nós temos? Meter o recio na Rua da Petesga, não é? Sim. Aliás, tivemos aqui a Ana Miranda, que vive justamente em Nova Iorque. Ela disse que uma renda em Nova Iorque nunca é abaixo do 2.500 euros. Não, eu já vi camas que encolhem. Imagina, camas que são quadros e depois tornam-se camas, só para poupar espaço. E depois criar um escritório nesse espaço quando a cama encolhe. Há casas assim em Nova Iorque. Vê bem o preço do metro quadrado. Se vê, não é impossível. Não é é. uma questão de analisar, planear e depois sim conseguir. Fernando Mafamude. Ora, cá Muito está. bom. Olha, eu estava aqui a pensar numa coisa engraçada que se calhar já é feita, mas um programa de televisão. Lembram-se havia o Super Nanny, que acabou por acabar, uma redundância, porque era um bocado intrusivo e expunha as crianças. Mas ajudar. Uma bronca. Eu tive quase para trazer a Super Nanny cá. Pronto, olha, aquilo morreu, acho que só teve um episódio, não sei se chegou ao segundo, mas imagina que era uma Super Nanny das casas. Em que tu. Já existe esse programa de televisão? Existe um programa que é patrocinado por uma marca muito conhecida e que essencialmente apresenta os seus produtos de organização no programa. Portanto, será o IKEA? Acho que sim. Não, mas era gira que existissem várias marcas nesse mesmo programa, não fosse só de um. Exato, e eu acho o programa muito curto, isto da minha perspectiva é mais. Não, onde na SIC Mulher. SIC Mulher, sim. Agora está com a Ana Marques. Isso é machismo na SIC Mulher. Quer dizer que a arrumação das casas é só para as mulheres. Vou criar RTP macho. RTP macho, toda a gente a ver tudo que é macho. Não é? RTP todos. Sim, eu queria que o programa fosse mais desenvolvido e que tivesse mais tempo e explicasse às pessoas. Vamos pensar no conceito a para um programa da organização na vida. Sim. Deixem-me só de dizer que Ângelo Valente está a apanhar bonés, diz ele. Meu nome é Ângelo e não faço ideia qual é o assunto do dia hoje, mas queria muito dizer que a prova oral é muito fixe. É um programa muito fixe, isto é quase consensual. Rui Cristina questiona, no entanto, a convidada sobre meias. Olá, prova oral. Grande Alvin, convidada e ajudante, claro. A ajudante sou eu. Adorei essa chuva na casa da Suzete. O meu dia acabou de ficar muito mais calmo, muito mais sereno. E uma pergunta para a Suzete, a pergunta das perguntas: como organizar as meias? Mas as meias depois de lavar, não é por corzinhas e não é nada disso, é como ter as meias organizadas. Para que em vez de dois pares diferentes, não tenhamos 2 pares iguais, por exemplo. Um grande abraço para todos. Esse parece ser um dos grandes mistérios da humanidade. Cá está. Para onde Rui vão as Cristina meias? a fazer uma pergunta que interessa a todos: como arrumar as meias, porque é que se perdem tantas meias e para onde vão as meias perdidas? Eu confesso que acredito que há um país distante do nosso, que é o país das meias perdidas, e tu entras lá e dizes: estão aqui todas, claro que estão cá, e estão lá os guarda-chuvas também, não é? Exatamente, é nesse mesmo espaço. O monstro das meias, há muitas
muitas casas que têm o monstro das meias, Sim. que come meias. Quando elas vão à máquina, ele come. E, portanto, aquilo fica, em vez de ser um par de meias, fica só uma meia. Como é que essas. Reparem, isto Não não há é, uma isto é uma solução invenção. Não é que as para ir ao meias Shark desaparecem Tank mesmo. com isso. Uma solução. Vocês já viram aquela máquina? Há soluções no mercado que até que utilizam até cores, que é uma espécie, desculpem dizer assim, mas é uma espécie de uns clipes que nós associamos às meias e elas são lavadas e estendidas e mantêm-se juntas. E, portanto, isso permite economizar muitas compras de meias, principalmente quando são famílias numerosas e que o monstro das meias tem muito apetite e come muitas meias. Vocês já viram uma invenção que todos os anos é adiada, mas que é um sucesso na internet, porque as pessoas têm que fazer uma pré-reserva de uma... É um sucesso, mas não existe? Na verdade é um adiada. protótipo que sucessivamente está a ser adiado, mas que, se as coisas funcionassem e se realmente um dia ele seja concretizado, pode, como é que é? Dobrar a roupa, passá-la... Isso é a inteligência artificial. É uma máquina, não é? Vocês já viram essa máquina? Eu fiz a pré-reserva e nunca mais tive nenhuma informação sobre isso. Porque isso era o sonho de qualquer pessoa. Toda a roupa, metes ali, ele dobra a roupa, passa... Isso deve ser caríssimo. Mas é só arrumar na gaveta. Não, o preço Não é era... para eu todos. acho que era $1000. Se vires bem, não Bom era assim tão investimento, caro. Era um bom investimento. Era um bom Tempo é investimento. dinheiro, não é? Há outros instrumentos que nós usamos em casa que têm valores semelhantes. A Bimbi é mais cara. Sim, é verdade. Estamos quase a terminar o programa, temos pouco mais de 10 minutos. Aqui o teu livro, curiosamente, vem dividido em vários capítulos. Começa justamente por cada uma das divisões. Já falamos aqui da cozinha, a entrada da casa, a sala de estar e de jantar, que normalmente é a mesma, não é verdade? O quarto de dormir, o quarto das crianças. Há quem tenha uma sala de estar e sim, é verdade, também pode haver isso. Na semana passada estive em casa de uma pessoa para fazer uma visita técnica, que é o que nós fazemos sempre antes de fazer o processo de organização, e tinha de facto uma sala de jantar e uma sala de estar, aqui em Lisboa. Já agora, notas alguma tendência nas que tens visitado? Coisas que à partida agora toda a gente... O bidé está a extinguir-se, É o fim não do bidé. O bidé tem os dias contados. O bidé está a extinguir-se. Normalmente as pessoas agora que fazem obras ou que têm casas mais recentes acabam por ter aquela mangueirinha. Não têm piedade. Que é um chuveirinho e que podem lavar as suas partes mais íntimas diretamente na sanita. Mas também por acaso já encontrei uma sanita aqui na Baixa de Lisboa, numa casa antiga, Pombalina, uma sanita no meio da cozinha. Da cozinha? Mas utilizada? Foi fantástico. Da cozinha? Mas que estava a trabalhar comigo, isto foi num processo de mudança, porque eu também ajudo as pessoas a mudarem de casa e os objetos, achou o máximo e, portanto... Isso é para aquelas pessoas que não querem sair da novela a meio, mas estão aflitas. E então tem a sanita... Na cozinha. Na cozinha. Há quem tenha televisão na cozinha também. Não consigo compreender. Mas também há aqui um capítulo que eu acho é a segunda parte do teu livro que tu dedicas aos períodos de transição. Mudança de casa, obviamente, o divórcio, tu fazes aqui incluir o divórcio, a saída dos filhos de casa, o ninho vazio, muitas pessoas, idosos e o luto. O que é que queres dizer sobre isto? São exatamente esses períodos que nós vivemos da nossa vida. Nós, felizmente, ainda não, se calhar porque somos jovens, portanto, ainda não temos os filhos fora de casa, não é? Mas há pessoas que estão a viver esse processo. Tu tens filhos? É complicado. Eu tenho 2 filhas, giríssimas, mas são novinhas ainda. Portanto, que idade é que têm? A mais nova tem 9 e a mais velha tem 16. Aliás, deixem-me só dizer-vos que as tuas 2 filhas estiveram quase para vir este programa e foi justamente por isso que não pudeste estar aqui em estúdio, porque não tinhas outra forma, tinhas de estar com elas e em tempos de Covid, e isto é uma confidência que faço, mas a verdade é que os convidados não podem trazer filhos. Nem os convidados, nem os animadores. Sim, não. Claro, pronto, é uma regra. E portanto temos que a cumprir, como é óbvio. Uns pelos outros. Sim. Muito bem. Já agora, em relação à saída dos filhos de casa. Sim. Então aí, o que é que se deve fazer? Normalmente os pais deixam o quarto do filho intacto, não colocam lá nada. Sim, e fica tudo igualzinho, não é? Depois nós casamos, vamos viver para outra casa, casamos, temos uma companheira ou um companheiro e depois vamos à casa dos pais e a casa está... Naquela divisão continua parada no tempo. Por acaso eu estive em casa dos meus pais, no Douro, e estive a contabilizar as fotos que existiam minhas e das minhas irmãs. Sim. E quantas E reparo que os meus pais esqueceram basicamente de mim. Eu quase que não existo na família. Ups. É muito triste.
Não sou o filho favorito dos Mas isso meus é uma questão também que há pessoas que não gostam de ter fotografias em Por acaso casa. não é por causa verdade. das Por acaso não é memórias. verdade, porque eles não. Eu estive a contabilizar, há muitas fotos das minhas irmãs no quarto deles, mas depois vi que a minha mãe tem uma foto minha na cabeceira. Episódio de falsa vitimização. Como se eu fosse a Nossa Senhora de Fátima. Isto é, estou pouco presente, mas quando estou presente estou com um impacto. Ok? Estou com impacto. E na sala também tenho uma foto gigante Mas minha. é curioso que tu estás a falar nisso, Alvin, porque já me aconteceu numa cliente, de facto, tinha 3 filhos, também foi um dos meus primeiros casos. E no quarto o casal tinha fotografias dos filhos todos, menos da filha mais nova. E quando eu perguntei subtilmente e com um ar muito tranquilo, porque não queria assustar a pessoa, não é, em causa, e perguntei, então mas porquê é que não há fotografias aqui da Mafalda? Porque era a Mafalda, e é a Mafalda, que ela é linda. Ela ficou a olhar para mim e disse-me, não sei, Suzete, não calhou, e meteu as mãos à cabeça e desatou a dizer, mas eu gosto muito da minha filha, claro, sim. Mas isto tem muito a ver também com o facto de agora tirarmos muitas fotografias com os telemóveis e com as máquinas digitais, não é? E não se reproduzir como antigamente se reproduzia, não é? Fazíamos o álbum, a fotografia em papel, pronto, e acabamos por guardar todos estes fecheiros. E não imprimimos. Eu tenho o hábito de imprimir, escolher, normalmente no final do verão, faço sempre uma seleção das fotografias do ano, de verão a verão, e faço álbuns para preparar essa memória, não é? Porque eu acho que são coisas únicas. Começa a ser cada vez mais difícil até comprar os álbuns. Confesso que este ano tive alguma dificuldade, tive que conseguir, através de uma loja também aqui em Lisboa, que tem origem espanhola, mas que quando lá fui já havia muito poucos. Portanto, não é fácil. Depois cada vez mais tiram é fotografia digital. E é importante termos fotografias também dos momentos bons que vivemos, não é? Isso também enriquece a nossa casa e também dá aqui apetece viver, não é? Recordar bons momentos através das fotografias. Já agora, deixem-me dizer-vos que estou a adorar o facto dos vizinhos, neste caso os ouvintes, que também podem ser nós os vizinhos, dizerem de onde é que são. Agora é o Diego da Bairrada que nos deixa aqui uma mensagem. Boa tarde, daqui fala Diego da Bairrada. Gostaria de responder fazer uma sugestão ao ouvinte que perguntou como é que poderia organizar uma secretária para 2 pessoas no seu apartamento. Eu acho que seria interessante afastar o sofá das paredes, ou seja, pô-lo numa situação mais central da sala e mandar fazer um sofá ou uma secretária que integre as costas do sofá numa secretária, assim fica-se a trabalhar atrás do sofá, numa secretária que está, na verdade, provavelmente virada para a televisão, mas que cria-se um objeto que tem várias funções virado para os vários sítios. Obrigado. O que é que achas desta ideia? É uma ideia, sim, parece-me interessante. Lá está, mais uma vez, nós temos que ver a casa, não é? Vemos as necessidades desse escritório. Quem é que vai trabalhar no escritório, se tem alguma limitação física até, porque isso pode ser importante. Olha, aqui uma ideia criativa que tu tens neste teu livro. Tens muitas, é certo. Ouvintes da Prova Oral. A ideia era que fosse um livro muito prático, era isso que eu queria. Por exemplo, e a editora também concordou com essa ideia e foi ótimo. Olha, há uma ideia aqui muito criativa e fácil de ter, que é na casa de banho, tu optaste, em vez de teres os clássicos armários para ter as toalhas, tu colocas aqui, pura e simplesmente, uma escada muito simples. Uma escada, assim, de madeira, onde as pessoas podem colocar uma escada daquelas verticais. Estão a ver, ouvintes? Não sei se consigo explicar isto, mas à partida os ouvintes estarão a ver. Sim, têm que comprar o livro para ver. E a verdade é que com essa escada podemos colocar as toalhas nos degraus e fica assim, fica com estilo, fica original. Fica giro, se a casa de banho tiver espaço. Olha, eu vou colocar esta escada na minha nova casa de banho. Boa, que bom, fico muito vou adotar uma ideia do teu livro. Fotografia, por favor. Vou mandar e vou dar a minha escada vai se chamar Suzete, em tua homenagem. E tem outra vantagem, é que um dia tu mudas de casa ou ficas farto da escada. Não, agora não vou mudar de casa, não. E podes colocar noutra zona da tua casa, igualmente interessante também. Portanto, o reaproveitamento também para mim é uma coisa muito importante. Quando estamos a organizar uma casa. Olhem só aqui esta mensagem que nos deixa o Tiago. Então, a melhor solução para o problema das meias é cortar um pé. É de facto uma solução ótima. Já, não é?
Gosto muito desta sugestão do Tiago. Parabéns, Tiago, por esta opinião. Eu estava aqui a olhar para o currículo da Suzete e acho muito interessante que tenha estado 17 anos na CMVM, responsável pela biblioteca e arquivo. Como é que saltas da biblioteca e do arquivo da CMVM para a otimizadora de lares? Sempre que eu ouço CMVM, lembro-me de CMTV, séria. não é? Parece que CMVM existe a CMVM, CMTV. Coisa séria. É uma coisa É a séria. entidade reguladora do mercado de capitais em Portugal. Exatamente. Atenção. Sempre que se fala disto é sempre assunto sério. É, muito sério. Olha, Diana, para te responder, foi mesmo um burnout. Foi um burnout? Tiveste um burnout? Tive um burnout, sim. E tive 4 meses em casa a pensar na vida, não é? Porque quase que tive um AVC, tive imensa sorte. E nesse processo de paragem, eu sempre estive ligada à área da documentação. Mais uma vez está uma forma de organização, mas ainda por cima do mercado de capitais, porque antes da CMVM eu trabalhei na Bolsa de Valores de Lisboa, que agora é a Euronext, não é? Mas antigamente, porque eu já sou um bocadinho velhota, era a Bolsa de Valores de Lisboa e, portanto, eu sou era super especializada em mercado de capitais e documentação relacionada com o tema. E, portanto, quando eu fui obrigada a parar devido a este meu problema de saúde, eu tive que repensar toda a minha vida e, essencialmente, percebi que não estava feliz e que não fazia parte do meu projeto de vida, se calhar, não é? E, Mas portanto, foi devido a excesso de trabalho? Foi, sim, excesso de trabalho, porque eu não soube... enfim, não tem a ver com a responsabilidade da CMVM enquanto instituição, tem toda a responsabilidade minha enquanto Suzete, que não soube dizer e parar na altura certa, não é? E fiz uma má gestão de todo esse esforço que era necessário fazer. Mas já tinhas interesse por organização? Sim, o facto de ter feito a licenciatura e trabalhar na área da documentação é por aí, não é? Nós precisávamos... Foi responsável da biblioteca. Sim. À partida será uma pessoa organizada. E é licenciada em Ciências da Informação e da Documentação. Sim, uma teria de ser responsável de uma organizada. biblioteca, à partida, quando está na biblioteca, lê livros que estão lá na biblioteca? Não lê, não é? Não, nós passamos os olhos para poder fazer todo o trabalho técnico de catalogação, que é a descrição geral do livro, e depois de análise técnica de indexação. Mas olha, isso leva-me a uma questão muito interessante, que é uma das minhas maiores dificuldades de organização em casa é os livros, nomeadamente o pó que os livros trazem às casas. Sim. Os meus livros agora estão cheios de pó. Embora como é que se resolve? Eu isolei os meus livros, mas como me haviam avisado, o pó entra por todo lado mesmo. Mas há alguma solução assim mais eficiente para quem tenha tantos livros em casa? A nível da dar os livros. Diana. Sim, nível do pó, porque eu odeio pó. O pó tem que ser limpo, sim. Não há volta a dar, não é? Mas temos de tirar sempre os livros todas as semanas, 2 em 2 semanas? Não, isso também não é necessário, penso eu. O caso do Alvin é mais complicado porque está com obras e é o tal pozinho das obras, não é? Que é sempre aquele pozinho chato. E agora, pronto, quando ele tirar das caixas e puser nas estantes, vai ter que ter ali um bocadinho um trabalho mais redobrado e mais intenso. Mas uma vez por mês... Mas a solução do espanador é eficiente? O espanador é um engano, porque o espanador espana, ou seja... Sim, um espanador espalha. Espalha o pó, não o tira. Exatamente, sim. É melhor o velho e tradicional paninho, não é? A palavra espana existe? Não sei, um espanador espana. Acho que não. Será que existe? Eu acabei de inventar uma palavra, pronto. Eu adoro a palavra espanar. Espanar. Vou já checar. Vê lá se existe a palavra. Deixam aí alguns chouriços enquanto eu procuro. Já agora, enquanto estamos a terminar o programa, estamos mesmo a terminá-lo, deixem-me só dizer que. Existe. Existe? Espanar é limpar ou sacudir com o espanador. Existe, malta. Vamos espanar este programa muito rapidamente. A Suzete Lourenço, para as pessoas que nos estão a ouvir e que estão a gostar do programa, tem este livro que se chama Casa Organizada, Vida Feliz, mas agora também tem um site onde podem saber mais sobre ela, que é justamente suzetelourenco.pt. Portanto, Lourenço sem o C de cedilha.pt, onde podem perceber o que é que a Suzete faz. Sim, este é o teu primeiro livro? É o meu primeiro livro, sim. Agora só me falta plantar uma árvore. Já pedi a um amigo meu, um parceiro meu, que tem uma empresa de jardinagem, que agora quer ir plantar. Isso é a coisa mais fácil do mundo, sabes isso, não é? Pois, mas ainda não fiz. E posso também só recomendar o meu site profissional, onde nós temos muitas dicas que se calhar vão ser interessantes para os nossos ouvintes, neste programa muito fixe, que é o homeoptimizer.pt. Olha, homeoptimizer.pt? Tem lá dicas Tem um blog cheio de dicas que nós todas as semanas colocamos informação e artigos de fundo e vídeos também para ajudar as pessoas. Sim. Olha, Suzete, parabéns e obrigada por teres partilhado connosco essa questão do burnout, porque há muitas pessoas que já tiveram essa situação ou que estão nessa situação e que não estão a ver saídas, não é? Falem comigo, mandem-me um e-mail, eu gosto muito de conversar.
Vê lá, podem enviar tantos e-mails que ficas outra vez em burnout. Não sei se será uma boa. Agora já tens ferramentas para não se deixar cair nessa situação. Muito bem, Suzete, queremos-te agradecer. Obrigado por teres vindo ao programa e ouvintes da Prova Oral. Amanhã estamos de volta para mais uma edição da Prova Oral. Até amanhã. Até amanhã. Beijinhos, Diana. Obrigada. Adeus, Suzete. Obrigada, Suzete. Beijos a todos. Beijolas. Vamos espanar daqui. Vamos espanar daqui para fora. Gostaram da emissão?